Asterisco asterisco BANMSNG Trong CN BIT TH XAOA NHNG Isadora XTNG CIXNHMTNG Trong GANH Kobe Shen NH NGU BCHNG LON NG VA MCHNG SNHC Minai NHNG Ungval Bat TNG CHNG BIN THNG Y MTNG Ong Kim LCB TNG BC Val CHMTA Inca Ong Ta Anquim CGNH Figueiredo Ta MT asterisco 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 Isadora com HBIT RNG Ku Conhan que é o da BANM Camin Chabongi Sechai DNG BNG Tin Eu Co CH La MT Quan Cetrong MT Kaoshi Setinto Ante RT Long Ngia Ong Vachutin com N Kuko Mati MT BMT Com ATH Kim CG TC Figueiredo SP Vac Isadora Votin M Chic Fon BCB Lanken Sut UNM Cofatem STHT Kim On Ngi Beladin UNHTT UN Kui Xin Laco asterisco asterisco O bandeja de prata pesava menos do que o silêncio naquela sala. Isadora Mendes atravessou o corredor do salão principal da mansão dos Figueiredo com passos medidos, os ombros levemente curvados para dentro, o olhar fixo no chão de mármore branco que ela própria havia ajudado a encerar 3 dias antes. Dona Silvia Figueiredo gostava do mármore brilhante. Gostava também que a nora ficasse em silêncio, servisse sem ser notada e desaparecesse entre uma entrada e outra como se fosse parte do mobiliário. 3 anos. Isadora havia aprendido a contar os dias da mesma forma que se conta a respiração durante um mergulho, com precisão e sem parar de se mover. A mesa estava posta para 12 pessoas. Parentes de Marcos que ela mal conhecia pelos nomes, sócios que passavam por ela sem cumprimentar, e Dona Silvia no topo, com o colar de pérolas que jamais saía do pescoço, presidindo o jantar como se fosse uma audiência real. Marcos estava sentado à direita da mãe, falando em voz baixa com um primo mais novo. Ele não havia olhado para Isadora desde que ela entrara no salão. Isso não era novidade. Ela distribuiu as taças de vinho com cuidado, começando pelo lado esquerdo da mesa, como Dona Silvia havia instruído no primeiro mês de casamento. No segundo mês, a instrução havia sido sobre como dobrar os guardanapos. No terceiro, sobre o volume correto da voz ao avisar que o prato principal estava pronto. Em algum momento do primeiro ano, Isadora havia parado de esperar que alguém lhe perguntasse como ela estava. Foi quando ela chegou ao meio da mesa que a porta principal do salão se abriu. Não foi um barulho forte. Apenas o peso da madeira cedendo, um leve tilintar do lustre de cristal com a mudança de pressão do ar, e então o som de passos que não pediam licença para existir. Isadora levantou os olhos por reflexo e viu o homem entrar. Ele tinha a altura de quem estava acostumado a ser visto de baixo para cima, os ombros largos dentro de um paletó escuro sem gravata, o rosto anguloso com uma expressão que não era arrogância, era algo mais frio do que isso, mais calculado. Ele varreu a sala com o olhar uma única vez, como quem faz um inventário, e os olhos pararam por uma fração de segundo em Isadora antes de seguirem em frente. Dona Silvia se levantou da cadeira. Isadora havia visto Dona Silvia enfrentar credores, advogados e até um juízo de família com a mesma compostura de quem toma café da manhã. Nunca havia visto a cor sair do rosto da mulher. Mas ali estava, um leve embranquecimento ao redor dos lábios, uma rigidez nos dedos que seguravam a borda da mesa, um instante minúsculo de hesitação antes que Silvia recuperasse o controle e disse, com uma voz que soava perfeitamente calma se você não soubesse ouvir, as camadas por baixo, Renato. Que surpresa! O homem, Renato, inclinou a cabeça levemente, mais como um reconhecimento do que como uma saudação. Dona Silvia. Vim pessoalmente porque os seus advogados não me devolveram as ligações desta semana. Pareceu mais eficiente. Houve um silêncio à mesa que durou talvez 3 segundos. Para Isadora, que havia aprendido a medir silêncios com a precisão de quem depende deles para sobreviver, aqueles 3 segundos valiam mais do que qualquer palavra que fosse dita depois. Dona Silvia fez um gesto para o mordomo, não para Isadora, nunca diretamente para Isadora, indicando que um lugar deveria ser preparado. Vamos conversar depois do jantar, disse ela,
e o assunto foi encerrado com a firmeza de quem acredita que pode encerrar assuntos apenas por declará-los encerrados. Renato sentou-se na cadeira que lhe foi indicada. Do outro lado da mesa, exatamente em frente aonde Isadora estava posicionada com a bandeja. Ele não a chamou de a moça. Não a chamou de nada. Quando ela se aproximou para servir a taça dele, ele disse, em voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse, você é a esposa de Marcos. Não era uma pergunta. Isadora não respondeu. Continuou servindo o vinho com mão firme, os olhos na taça, e recuou um passo como havia aprendido a fazer. Mas quando ela levantou o olhar por um instante, os olhos de Renato Cavalcante estavam nela, não da forma que os homens à mesa de Dona Silvia costumavam olhar para ela, como se ela fosse uma cadeira que havia sido colocada no lugar errado, mas de uma forma que ela não sabia nomear e que, por isso, a incomodou mais do que deveria. Depois do jantar, enquanto ela recolhia as taças na copa, ela ouviu a voz de Dona Silvia no corredor do escritório. A porta não estava completamente fechada. Ele não tem nada, dizia Silvia, a voz controlada mas com uma dureza por baixo que Isadora reconhecia bem. O que quer que ele pense que tem, não é suficiente. A resposta do interlocutor, um homem, provavelmente um assessor, chegou abafada demais para ser entendida. Ela não sabe de nada, disse Silvia então, e havia no tom algo que não era segurança, era convicção forçada. E se não sabe, não pode dizer. Isadora colocou a última taça na bandeja com muito cuidado para não fazer barulho. Ela não sabia de nada, de fato. Mas na noite em que soube que não sabia, ela foi ao quarto, abriu a gaveta onde guardava documentos velhos de quando havia chegado àquela casa, e ficou olhando para um envelope amarelado que ela havia guardado há 2 anos porque achou que era importante e depois esqueceu de perguntar a quem. Ela não abriu o envelope naquela noite. Mas pela primeira vez em 3 anos, ela quis saber o que havia dentro. O envelope estava encostado contra a parede do fundo da gaveta, atrás de um contrato de aluguel antigo e de um caderno que Isadora havia comprado para aprender a assinar o sobrenome Figueiredo com a caligrafia que Dona Silvia considerava adequada. Ela havia praticado a assinatura por 3 semanas antes de desistir silenciosamente, quando percebeu que ninguém pedia a assinatura dela em nada que importasse. O envelope não tinha remetente. Tinha apenas o nome do sogro de Isadora, Dr. Antônio Figueiredo, já falecido há 4 anos, escrito à mão no canto superior, com uma letra firme que não pertencia a ninguém da família que ela conhecia. Ela havia encontrado o envelope no 2º mês de casamento, caído atrás de uma prateleira no escritório antigo que Dona Silvia havia mandado esvaziar. A empregada que trabalhava com ela naquele dia havia jogado tudo fora. Isadora havia guardado o envelope porque a letra no canto a havia feito hesitar. Naquela noite, depois de ouvir Dona Silvia no corredor, Isadora tirou o envelope da gaveta e o colocou sobre a cama ao lado dela. Não o abriu. Ficou olhando para ele como se ele pudesse dizer alguma coisa por conta própria, e depois apagou a luz e ficou de olhos abertos no escuro por muito tempo. Marcos não havia voltado para o quarto. Isso também não era novidade. O que era novidade, a única coisa nova em 3 anos, era a sensação de que o chão havia se movido milímetros enquanto ela não estava prestando atenção. Não o suficiente para cair. O suficiente para que ela percebesse que estava em pé sobre algo que não era tão sólido quanto havia decidido acreditar. Ela pensou nos olhos de Renato Cavalcante. Na forma como ele havia dito, você é a esposa de Marcos, não com desdém, não com simpatia, mas com a precisão de quem está confirmando uma informação que já possuía. Na forma como Dona Silvia havia empalidecido ao vê-lo entrar, ela que havia aprendido a não demonstrar nada diante de ninguém. Havia uma pergunta que Isadora nunca havia se permitido fazer em 3 anos, por que perguntas abriam portas e portas abertas precisavam ser atravessadas ou fechadas, e ela havia escolhido não se mover. A pergunta era simples, por que Marcos havia se casado com ela? Ela não era rica. Não era de família com nome. Era filha de um contador de São Bernardo do Campo que havia morrido antes de ver a filha se casar, e de uma mãe que havia ligado 2 vezes no primeiro ano e depois parado de ligar quando percebeu que Isadora não contava nada.
Ela havia conhecido Marcos numa exposição de arte que ela frequentava por acidente, havia entrado para sair da chuva, e ele havia sido encantador por exatamente 4 meses antes de propor casamento com uma urgência que ela, jovem e solitária e querendo acreditar que merecia ser escolhida por alguém, havia interpretado como amor. 3 anos depois, olhando para o envelope no escuro, ela se perguntou pela primeira vez se a urgência havia sido outra coisa. Ela não dormiu bem. De manhã, guardou o envelope na bolsa que levava para o mercado, onde Dona Silvia jamais olharia, e saiu para comprar as frutas que a cozinheira havia pedido. Na rua, com o sol de São Paulo batendo nas costas e os ônibus passando barulhentos na avenida, ela se sentiu, por um momento absurdo, como se estivesse respirando de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ela não sabia que Renato Cavalcante havia dado instruções para que alguém a encontrasse exatamente ali. O homem que a abordou na fila da feira não parecia um mensageiro de bilionário. Parecia um advogado jovem que havia esquecido de tirar o crachá do escritório, com um envelope branco na mão e uma expressão de quem cumpre ordens sem fazer perguntas. Ele disse o nome de Isadora com a pronúncia correta, Isadora, não o Isa que Dona Silvia usava quando queria indicar que ela era menos do que seu nome completo merecia, e estendeu o envelope. O Sr. Cavalcante gostaria de uma conversa, disse ele. Hoje, se possível. O endereço está dentro. Isadora olhou para o envelope. Olhou para o homem. Depois colocou o envelope dentro da sacola com as mangas e continuou andando. Ela foi para casa, guardou as frutas, e no quarto abriu o envelope sobre a cama. Dentro havia um cartão com um endereço no bairro do Itaim Bibi e uma frase escrita à mão com a mesma precisão calculada que ela havia ouvido na voz de Renato na noite anterior, * não precisa trazer nada. Só a sua memória dos 2 primeiros anos naquela casa, *. Ela dobrou o cartão ao meio e foi arrumar a cama. Mas às 2 da tarde, quando Dona Silvia estava na sua sessão de pilates e Marcos havia saído para uma reunião que durava desde o almoço, Isadora pegou a bolsa, colocou o envelope amarelado dentro junto com o cartão, e saiu. O endereço era um andar inteiro num edifício de vidro na Faria Lima. Não uma empresa com recepcionistas e logotipos na parede, mas um espaço que parecia temporário de propósito, com mesas de trabalho e telas abertas e a sensação de que decisões grandes eram tomadas ali sem cerimônia. Renato estava de costas para a porta quando ela entrou, olhando pela janela para o trânsito 15 andares abaixo. Você veio, disse ele, sem se virar imediatamente. Vim saber o que você quer, disse Isadora. Não vim concordar com nada. Ele se virou então, e à luz do dia ele parecia mais velho do que havia parecido na mansão, não pela idade, mas pelo tipo de cansaço que se acumula em quem luta por algo por muito tempo. Ele indicou uma cadeira com um gesto e sentou do outro lado da mesa sem gestos desnecessários. Vou ser direto, disse ele, porque acho que você merece isso depois de 3 anos sem que ninguém na sua casa tenha sido direto com você sobre nada. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Antônio Figueiredo, o seu sogro, deixou um testamento. O testamento reconhece um herdeiro que Dona Silvia e Marcos têm trabalhado para pagar desde antes da morte dele. Esse herdeiro sou eu. Isadora não disse nada. Existe um documento que prova a adulteração do inventário. Esse documento estava no escritório antigo da mansão e desapareceu quando Dona Silvia mandou esvaziar o cômodo 2 meses depois do casamento de você com Marcos. Ele a olhou com uma atenção que não era dramática, era clínica. O timing não foi coincidência. Você foi trazida para aquela casa exatamente naquele momento porque precisavam de alguém que não fosse funcionária, que tivesse acesso aos cômodos, e que não fizesse perguntas. O silêncio que se seguiu tinha textura. Isadora sentiu ele pousar sobre os ombros como algo físico. Você está me dizendo, ela disse devagar, que o meu casamento foi armado para me usar como distração enquanto apagavam provas. Estou dizendo que é uma possibilidade séria. Ele não suavizou. E estou dizendo que se você viu ou guardou qualquer coisa daquele período, isso pode mudar o resultado de uma disputa que já dura 4 anos. Isadora pensou no envelope dentro da bolsa.
Pensou na voz de Dona Silvia na noite anterior, ela não sabe de nada. E se não sabe, não pode dizer asterisco. E sentiu alguma coisa endurecer no peito, não de raiva, mas do jeito que o metal esfria e fica mais resistente quando a temperatura cai. Quanto você está oferecendo? Ela perguntou. Renato nomeou um número. Era suficiente para ela sair da mansão, alugar um apartamento, terminar a pós-graduação que havia abandonado no primeiro ano de casamento, e começar de novo sem depender de ninguém. Era um número que uma pessoa calculou com cuidado para ser irrecusável sem ser ofensivo. Não, disse Isadora. Ele piscou. Foi o único sinal de surpresa que ele deu. Não. Não. Ela pegou a bolsa. Por que se eu tiver o que você está procurando, e eu não estou dizendo que tenho, então o que você está oferecendo compra o meu silêncio do mesmo jeito que eles compraram. E eu passei 3 anos sendo comprada com teto e comida e o sobrenome que ninguém me deixou usar de verdade. Não quero mais ser comprada. Ela se levantou. Na porta, sem se virar, ela disse, se você quiser conversar de novo, me encontra na feira. Às terças e sextas, às 10 da manhã. Ela desceu os 15 andares de elevador com o coração batendo mais forte do que deveria, as mãos completamente firmes, e só quando chegou na calçada da Faria Lima, com o barulho dos carros em volta e o cheiro de café vindo de algum lugar, ela deixou sair o ar que havia prendido desde que Renato havia dito asterisco seu casamento foi armado, asterisco. Naquela noite, Marcos a chamou para o escritório. Ele estava sentado na poltrona de couro escuro com um documento na mão e uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer ao longo de 3 anos. Não era crueldade, era a indiferença fria de quem faz cálculos. Minha mãe me disse que você conversou com Cavalcante hoje. Isadora ficou parada na porta. Ele me abordou na feira. E você foi ao escritório dele. Não era uma acusação. Era uma confirmação de informação que ele já tinha, o que era mais revelador do que qualquer acusação. Ela não respondeu. Marcos colocou o documento sobre a mesa. Era um papel timbrado com o nome de um escritório de advocacia. Este é um acordo de separação consensual. O valor está indicado no artigo 3. Ele tocou a página sem olhar para ela. Você assina até sexta-feira, recebe o valor, e todos seguimos em frente sem complicações. Isadora olhou para o papel. Depois olhou para Marcos, para o rosto de quem havia sido seu marido por 3 anos e que naquele momento parecia um estranho com quem ela havia dividido endereço. E se eu não assinar até sexta? Então o acordo expira e o processo começa por outras vias. Ele disse isso com a mesma leveza com que informaria o horário de um compromisso. Vias que demoram mais e que tendem a revelar que o nosso casamento nunca foi registrado de forma que te garanta qualquer direito patrimonial. O frio que Isadora sentiu não era medo. Era o reconhecimento de algo que havia sido verdade o tempo todo e que ela havia escolhido não ver. A compra havia sido ela desde o início. Ela não disse nada. Voltou para o quarto, sentou na beira da cama com a bolsa no colo, e ficou parada por um tempo longo demais para ser apenas pensamento. Depois abriu a bolsa e tirou o envelope amarelado. A letra dentro do envelope era a mesma do canto externo, firme e ligeiramente inclinada para a direita, a letra de alguém que havia aprendido a escrever quando escrever à mão ainda era uma questão de caráter. O documento tinha 4 páginas. Isadora leu as 2 primeiras devagar, depois releu, depois ficou parada com as folhas nas mãos olhando para a parede. Ela não era advogada. Não entendia todos os termos. Mas entendia o suficiente. Era uma declaração. Assinada por Antônio Figueiredo e por uma testemunha cujo nome ela não reconheceu, datada de 7 meses antes da morte dele. Ela declarava, em linguagem que tentava ser simples dentro do vocabulário jurídico, que o inventário registrado em cartório não refletia a totalidade do patrimônio e das disposições do declarante, e que existia um herdeiro reconhecido cujos direitos haviam sido sistematicamente omitidos dos documentos oficiais por influência de terceiros dentro da própria família. O nome do herdeiro era Renato Augusto Cavalcante Figueiredo. Isadora leu o nome 3 vezes. Depois colocou as folhas sobre a cama com cuidado,
como se fossem algo que podia quebrar, e ficou olhando para elas. Ela pensou em Renato dizendo eu vim pessoalmente porque os seus advogados não me devolvem as ligações. Pensou na forma como Dona Silvia havia empalidecido. Pensou em Marcos com o acordo de separação na mão, a pressa de sexta-feira, o detalhe do casamento que nunca havia sido registrado de forma que a protegesse. Tudo encaixava com a precisão desconfortável das coisas que estiveram sempre visíveis e que você escolheu não olhar diretamente. Ela ficou com as folhas na mão por um tempo longo. Depois as dobrou de volta no envelope. Depois tirou o celular, abriu a câmera, e fotografou cada página antes de guardar o envelope. Ela não soube dizer por que fez isso, não foi uma decisão consciente tanto quanto um reflexo, o mesmo reflexo que a havia feito guardar o envelope 2 anos antes em vez de jogá-lo fora. Então ela foi até o banheiro, encheu a pia, molhou o envelope até que a tinta começou a borrar, e rasgou tudo em pedaços pequenos que desceram pelo ralo. Ela voltou para a cama, sentou, e ficou olhando para o celular com as fotos dentro. Suas mãos não tremiam. Isso a surpreendeu. Ela estava com medo de ser usada de novo. Era essa a verdade que ela conseguia nomear com clareza, que Renato Cavalcante havia calculado cada passo da abordagem, que o número que ele havia oferecido havia sido pesquisado para ser exatamente o suficiente, que a história do herdeiro esquecido poderia ser real ou poderia ser uma forma diferente do mesmo jogo que Marcos havia jogado com ela. Ela havia entrado numa mansão acreditando que havia sido escolhida. Não estava disposta a entrar num escritório na Faria Lima pelo mesmo motivo. Então ela destruiu a única prova física que existia. E ficou com uma fotografia no celular que ninguém sabia que existia. Na manhã seguinte, Renato apareceu na feira. Ele veio sem o homem do crachá, sem envelope, sem aquela precisão calculada de negociador. Veio com as mãos nos bolsos do paletó escuro e parou ao lado dela na banca de goiabas com a naturalidade de quem compra frutas toda semana. Você pensou, disse ele. Não era pergunta. Eu destruí o documento, disse Isadora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que ela havia aprendido a medir. Era um silêncio com temperatura, ela o sentiu como algo que subia do calçamento quente da feira em direção aos seus ombros. Renato virou o rosto para ela devagar. A expressão que ela havia classificado como calculada tinha rachaduras agora, e por baixo das rachaduras havia algo que ela não esperava, não era raiva fria. Era uma dor que ele conteve com a mesma eficiência com que continha tudo, mas que existia, real e pesada, por uma fração de segundo antes que ele voltasse a fechar o rosto. Você sabe o que estava escrito naquele documento, disse ele. Sei parte. E mesmo assim. Ela escolheu um maço de goiabas sem olhar para ele. Porque eu não sei se você é diferente deles. Porque eu não sei se o que você quer de mim termina quando você conseguir o que está procurando. Porque eu fui usada uma vez por pessoas que também disseram que me ofereciam algo justo em troca. Renato ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz havia mudado, não mais a precisão clínica do escritório, mas algo mais plano, mais direto, como se ele tivesse removido uma camada. O meu pai era filho de Antônio Figueiredo com uma mulher que Dona Silvia nunca aceitou. Ele morreu sem ver o nome reconhecido. Eu tenho lutado por isso há 4 anos e estou perto, mas perto não é suficiente em tribunal. Ele parou. Não estou te pedindo para confiar em mim. Estou te pedindo para me dizer se destruiu tudo. Isadora apagou as goiabas. Guardou o troco na carteira com calma. Destruiu o original. Ela viu ele entender. Viu o momento exato em que ele processou a informação, o único sinal sendo um leve afastamento dos ombros, como quem solta algo que estava segurando com força. Uma foto serve como ponto de partida, disse ele, mas não como prova direta. Seria contestada. Eu sei. Então precisamos da cadeia de custódia. Precisamos de alguém que possa confirmar que o documento existiu e onde estava. Ele olhou para ela. Você viu onde estava? Vi. Ela começou a andar. Ele acompanhou,
um passo atrás e depois ao lado, sem forçar. Mas se eu confirmo isso em qualquer processo, Dona Silvia sabe que fui eu. E o acordo de Marcos expira sexta-feira. Sem o acordo, eu não tenho nada. Eu posso garantir que você tenha algo. Você pode prometer. Ela parou no final da banca. Prometer é diferente de garantir. Ele a olhou com aquela tensão que ela não conseguia nomear, e pela segunda vez desde que o havia conhecido, ela teve a impressão de que ele estava vendo alguma coisa que os outros não viam quando olhavam para ela. Não com admiração, não com cálculo. Com algo mais parecido com reconhecimento. Você tem razão, disse ele. Não posso garantir. Posso te dizer o que eu faria se estivesse no seu lugar, mas você já sabe o que eu faria, porque eu já estou fazendo. Ela pensou nisso o caminho inteiro de volta para a mansão. Pensou nisso enquanto subia as escadas e entrava no corredor que cheirava ao mesmo perfume caro de sempre e passava pela porta do escritório onde Marcos havia colocado o acordo sobre a mesa. Pensou nisso enquanto abria o armário do quarto e olhava para a bolsa com o celular dentro. Ela não havia dito a Renato sobre as fotos. Mas também não havia dito que não existiam. Era a primeira vez em 3 anos que ela havia guardado alguma coisa para si mesma que não fosse silêncio. A convocação de Marcos veio numa quinta-feira à noite, 2 dias antes do prazo do acordo e um dia depois de Isadora ter visto Renato na feira pela segunda vez. Desta vez não foi no escritório. Foi na sala principal, com Dona Silvia sentada no sofá como se o encontro fosse uma deliberação de conselho, não uma conversa entre marido e mulher. Isadora entrou e ficou de pé porque ninguém indicou que ela devesse sentar. Cavalcante fez uma proposta formal ao conselho do grupo hoje, disse Marcos, sem preâmbulo. Ele tinha o tablet na mão com algo aberto na tela. Ele alega ter evidências de irregularidades no inventário de meu pai. O conselho vai se reunir em 10 dias para avaliar. Ele colocou o tablet sobre a mesa. Se você tiver tido qualquer contato com ele além do que nos informou, agora é a hora de dizer. Dona Silvia não disse nada. Apenas olhou para Isadora com os olhos do tamanho exato de quem já tomou uma decisão e está esperando confirmação para executá-la. Tive contato na feira, disse Isadora. Ele me abordou. Eu ouvi o que ele tinha a dizer e recusei a proposta dele. Recusou, repetiu Marcos. Recusei. Dona Silvia falou então, pela primeira vez, com aquela voz de camadas que Isadora havia aprendido a dissecar ao longo de 3 anos. Isadora. Você tem sido parte desta família por 3 anos. Nós a tratamos com respeito e oferecemos uma vida que você não teria tido de outra forma. Uma pausa calibrada. O acordo que Marcos lhe apresentou é mais do que generoso. Mas tem um prazo. E prazos existem porque situações mudam. Era uma ameaça com a gramática de uma gentileza. Isadora havia ouvido essa construção tantas vezes que conseguia identificar a cadência antes que a frase terminasse. Entendo, disse ela. Bem. Dona Silvia ajustou o colar de pérolas. Então esperamos a sua assinatura até amanhã. Isadora foi para o quarto. Sentou na beira da cama. Abriu o celular e ficou olhando para as fotos do documento por um longo tempo, passando de página em página, lendo o que conseguia entender e imaginando o que não conseguia. O nome do tabelião estava na última página. Uma assinatura e um número de registro. Ela digitou o nome no buscador. Levou 20 minutos para encontrar o endereço de um cartório em Pinheiros com o mesmo número de registro, e mais 10 para descobrir que o titular havia se aposentado, mas que o cartório ainda existia sob a gestão da filha. Ela anotou o endereço num papel, dobrou o papel, e colocou dentro do sutiã porque era o único lugar que Dona Silvia jamais vasculharia. De madrugada, quando a casa estava quieta, ela ouviu passos no corredor. Marcos passando pelo quarto sem parar. Depois o som do escritório se abrindo, vozes abafadas, o clique do computador. Ela ficou quieta na cama com os olhos abertos e contou os minutos. Às 3 da manhã, ela levantou, foi até o corredor, e ouviu Marcos falando ao telefone em voz baixa e tensa.
Ela não tem nada concreto. O que quer que Cavalcante tenha é circunstancial. Uma pausa. Se fecharmos o acordo amanhã, ela sai e leva o silêncio junto. Sem ela como testemunha de localização, ele não tem cadeia de custódia para nada. Testemunha de localização. Isadora voltou para o quarto. Ficou parada no meio do cômodo no escuro, e sentiu alguma coisa se mover dentro dela que não se movia desde muito antes de entrar naquela mansão. Não raiva, não medo, mas algo anterior a ambos. Algo que tinha a ver com o nome que ela havia praticado assinar num caderno e que nunca havia sido realmente dela, e com o número que Marcos havia colocado no artigo 3 de um acordo que assumia que ela trocaria a verdade pelo suficiente para recomeçar. Ela pegou o celular. Abriu o aplicativo de mensagens. Digitou para o número que o homem do crachá havia deixado no cartão, *preciso de um advogado seu no Pinheiros amanhã às 10 da manhã. Tenho as fotos e sei onde está o tabelião que assinou o *. A resposta de Renato levou 4 minutos, *estarei lá *. Na manhã seguinte, ela saiu com a bolsa e a desculpa do mercado, foi até o Pinheiros, e ficou parada na calçada em frente ao cartório por 2 minutos antes de entrar. O lugar tinha quietude de repartições que existem há tempo suficiente para não precisar mais se anunciar. Uma mulher de 50 e poucos anos estava atrás do balcão com óculos de meia-lua e a expressão de quem já viu muita coisa e perdeu o hábito de se surpreender. Renato estava sentado numa cadeira de espera. Ao lado dele, uma advogada jovem com uma pasta sobre o colo. Ele se levantou quando Isadora entrou, e não disse nada, apenas a olhou com aquela tensão e esperou. Isadora se aproximou do balcão. Estou procurando informação sobre um registro de declaração, disse ela, e deu o número que havia anotado. A mulher dos óculos digitou algo. Olhou para a tela. Olhou para Isadora. Esse registro existe no nosso sistema. O documento original foi arquivado aqui e uma cópia foi enviada ao requerente na data de emissão. Existe como confirmar a autenticidade por meio de uma testemunha do processo de registro? A mulher tirou os óculos, limpou com a barra do avental, e recolocou. Meu pai era o tabelião responsável. Ele tem 91 anos e a memória completamente preservada. Uma pausa. Ele está no apartamento em cima do cartório. A advogada de Renato levou 40 minutos com o Sr. Euclides, o tabelião aposentado, enquanto Renato e Isadora esperavam no corredor estreito do segundo andar que cheirava a papel velho e café coado na hora. Renato ficou de pé contra a parede, os braços cruzados. Isadora ficou sentada nos degraus da escada. Você podia ter me dito que tinha as fotos, disse ele. Não era acusação. Era a voz plana de alguém avaliando informação. Eu podia, disse ela. Por que não disse? Ela o olhou. Porque eu precisava saber se você vinha mesmo assim. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, E você veio, disse ela simplesmente. A advogada saiu do apartamento com o Sr. Euclides ao lado, um homem pequeno e de passos cuidadosos, que usava um paletó apesar do calor, com os olhos claros de quem guarda coisas há muito tempo e está cansado do peso. Ele olhou para Renato, olhou para Isadora, e disse, com uma voz que ainda tinha firmeza, eu me lembro daquele dia. O doutor Antônio me ligou pessoalmente. Disse que estava com medo de que não houvesse tempo. Isadora sentiu a garganta apertar. Não pelos motivos que esperava. Preciso assinar alguma coisa, disse ele, para a advogada. Sempre soube que um dia alguém viria perguntar. Quando saíram do cartório, o sol de São Paulo havia subido e o calçamento do Pinheiros estava aquecido sob os pés. A advogada foi na frente, ao telefone, com a pasta apertada sob o braço. Renato ficou ao lado de Isadora na calçada. Dona Silvia tem uma cópia falsificada do mesmo documento, disse ele. Ela vai apresentar no conselho. Eu sei. Isadora parou. Ela disse que eu não sabia de nada e que se não soubesse, não poderia dizer. Mas ela errou no cálculo. Ela olhou para ele. Ela achou que 3 anos me fazendo invisível significava que eu não estava vendo nada.
mas invisível não é o mesmo que cega. Renata olhou por um momento com aquela expressão que ela havia tentado classificar desde o primeiro jantar e que agora ela reconhecia pelo que era, alguém que havia aprendido a não esperar que as pessoas ficassem quando as coisas ficavam difíceis, e que estava recalculando. O conselho se reúne em 9 dias, disse ele. Eles vão contestar as fotos. Vão dizer que foram manipuladas. Eu sei. Mas com o depoimento de Euclides e a cadeia de registro do cartório, eles têm que provar que o original foi falsificado, não que a cópia é inválida. Ele cruzou os braços. O ônus muda. Eu sei, disse Isadora pela terceira vez, e desta vez havia algo diferente no tom, não concordância, mas alinhamento. A diferença entre seguir alguém e andar na mesma direção. Ela pegou o celular e abriu as fotos. Você vai precisar disso formalmente. Ela passou o celular para ele. E vai precisar que eu compareça ao conselho como testemunha de que encontrei o documento na mansão e que o endereço de arquivo corresponde ao cartório. Se você fizer isso. Eu sei o que acontece se eu fizer isso. Ela recuperou o celular. O acordo de Marcos expira. Eu fico sem o valor. Fico sem o lugar para morar. Ela guardou o celular na bolsa. Mas eles já decidiram isso por mim quando me casaram com um homem que nunca me registrou como esposa de verdade. A única diferença é que desta vez é minha decisão. Renato ficou em silêncio. Depois disse, com uma voz que tinha menos camadas do que qualquer coisa que ele havia dito até então, eu vou garantir que você tenha onde ficar. Não como proposta. Como obrigação minha por ter te colocado no meio disso. Você não me colocou. Eles me colocaram há 3 anos. Ela começou a andar. Mas aceito. O que ela não disse, e que ficou com ela o caminho inteiro de volta, era que a palavra aceito havia saído com uma leveza que ela não esperava. Como se aceitar alguma coisa de alguém, pela primeira vez, não custasse nada. Dona Silvia ainda tinha um trunfo. E o conselho ainda estava por vir. Mas o documento existia, o tabelião existia, e as fotos existiam no celular de Isadora, e nenhum desses 3 fatos dependia mais de ninguém que não fosse ela. A sala de reuniões do Grupo Figueiredo tinha janelas do piso ao teto voltadas para a Avenida Paulista, e naquela manhã o céu estava do cinza claro que São Paulo usa quando vai chover à tarde, mas ainda não decidiu a hora. Os 12 membros do conselho estavam sentados ao redor de uma mesa de carvalho que devia ter custado mais do que o apartamento onde Isadora havia crescido. No topo, o presidente interino, um primo de Marcos chamado Hélio, de 60 e tantos anos e a expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar, presidia com a formalidade de quem sabe que o que vai acontecer naquela sala vai importar muito mais do que a sua postura. Renato chegou com a advogada e 2 outros membros da equipe jurídica. Isadora chegou com ele, e ficou de pé por um momento na porta antes de entrar, não de hesitação, mas de reconhecimento. Ela havia imaginado esse momento de formas diferentes nas semanas anteriores, mas não havia imaginado que seria tão silencioso no início. Dona Silvia estava sentada à direita de Hélio, o colar de pérolas no lugar de sempre, as mãos postas sobre a mesa com uma compostura que era quase admirável. Marcos estava ao lado dela, olhando para o tablet como se os números na tela fossem mais interessantes do que tudo o que estava prestes a acontecer. Quando Isadora entrou, Dona Silvia levantou os olhos. O olhar durou talvez 2 segundos. Nele havia surpresa, não total, porque Silvia raramente se permitia surpresa total, mas havia uma recalibração visível, o tipo de ajuste que alguém faz quando um cálculo que acreditava correto começa a mostrar margem de erro. Não sabia que a senhora Figueiredo estaria presente, disse Silvia, com uma voz que transformou o sobrenome num comentário. Eu uso meu próprio nome, disse Isadora. Mendes. Sempre usei, mesmo quando vocês preferiam não usá-lo. Hélio tossiu levemente. Podemos começar. A advogada de Renato apresentou as fotos do documento, o depoimento notariado do Sr. Euclides, e a cadeia de registro do cartório do Pinheiros em 45 minutos de exposição que transformou documentação jurídica em narrativa com a eficiência de quem havia preparado aquilo por semanas.
Os membros do conselho faziam anotações. Harry olhava alternadamente para os papéis e para Dona Silvia com a expressão de alguém vendo duas versões diferentes de uma história e tentando decidir qual tem mais estrutura interna. Então Dona Silvia se levantou. Com todo respeito ao processo, disse ela, com a voz calibrada de quem ensaiou em frente ao espelho e que mesmo assim conseguia soar espontânea, o que está sendo apresentado são fotografias de um documento que ninguém mais pode verificar fisicamente, acompanhadas do depoimento de um homem de 91 anos cujo estado de saúde e agudeza de memória ninguém aqui pode atestar de forma independente. Ela colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu. O que eu tenho aqui é o inventário registrado em cartório, validado por 3 escritórios de advocacia independentes, e um documento que demonstra que a declaração que o Sr. Cavalcante alega existir nunca foi registrada nos termos que ele descreve. Era o documento falso. Isadora o reconheceu não pelo conteúdo, ela não conseguia ler da distância onde estava, mas pela forma como Dona Silvia o posicionou na mesa, com a confiança de quem preparou aquilo há muito mais tempo do que a situação atual pedia. Aquele documento não havia sido feito em resposta à reunião de hoje. Havia sido feito como plano de contingência há anos. Um membro do conselho à esquerda de Hélio, uma mulher de cabelos brancos que havia ficado completamente imóvel até então, levantou a mão levemente. Se os 2 documentos existem e contradizem um ao outro, precisamos de um perito grafotécnico para analisar ambos. Isso atrasaria a deliberação em... Não vai ser necessário, disse Isadora. Todas as cabeças na sala se viraram para ela ao mesmo tempo. Era a primeira vez que ela havia falado desde que entrara. Dona Silvia olhou com uma expressão que era, pela primeira vez em 3 anos, completamente sem camadas. Apenas alerta. Eu estive naquela casa por 3 anos, disse Isadora, e manteve a voz no mesmo volume da mulher dos cabelos brancos, sem elevar, sem dramatizar, porque ela havia aprendido que o tom de quem está acostumado a ser ouvido não precisa de volume. Fui designada para esvaziar o escritório antigo no 2º mês depois do meu casamento. Encontrei o documento original naquele cômodo, encostado atrás de uma prateleira, e o guardei porque a letra no envelope me fez hesitar. Ela fez uma pausa. 2 anos depois, li o conteúdo. Antes de destruir o original, por medo, e eu não vou pretender que foi por outro motivo, fotografei cada página. Ela colocou o celular sobre a mesa. A advogada de Renato já tinha as cópias impressas e autenticadas na pasta. A data e hora das fotografias estão nos metadados do arquivo, continuou Isadora. O número de registro do tabelião que aparece na última página corresponde ao cartório do Pinheiros, cujo responsável atual confirmou o arquivo e cujo fundador, que assinou o documento, confirmou em depoimento presencial o conteúdo e as circunstâncias da assinatura. Ela olhou diretamente para Dona Silvia. Não estou pedindo que confiem em mim. Estou pedindo que comparem os 2 documentos com um perito de escolha do conselho. Porque se o que a senhora apresentou for autêntico, não haverá discrepância. E se houver discrepância? Você destruiu o original. A voz de Dona Silvia havia perdido uma camada, só uma, mas era visível. Qualquer coisa que você afirme ter visto é apenas a sua palavra. É a minha palavra, o metadado de data, o depoimento do Sr. Euclides, e o registro de arquivo do cartório. Isadora não desviou o olhar. E é a palavra de uma mulher que passou 3 anos sendo tratada como se não existisse naquela casa, o que significa que ninguém teve o cuidado de notar o que eu via ou o que eu guardava. Uma pausa curta. Invisível não é o mesmo que inexistente, Dona Silvia. A senhora levou 3 anos para aprender isso. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos outros silêncios que Isadora havia medido ao longo de sua vida. Era o silêncio de uma sala onde o peso das coisas acabou de mudar de posição. Dona Silvia não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava controlada, mas a controlava de fora para dentro, não de dentro para fora como sempre havia feito. Isso é uma fabulação construída por uma mulher que está sendo paga para... Não estou sendo paga, disse Isadora. O acordo de Marcos expirou. Eu não assinei.
Marcos levantou os olhos do tablet pela primeira vez. Hélio pediu uma pausa de 30 minutos. A sala foi esvaziada com exceção dos membros do conselho, e Renato, Isadora e a equipe jurídica esperaram no corredor externo com vista para Paulista. A chuva havia chegado mais cedo do que o céu cinza havia prometido, e batia contra o vidro com uma regularidade que tornava o silêncio do corredor mais audível. A advogada de Renato ficou de pé com a pasta no colo, relendo anotações. Renato ficou ao lado de Isadora na janela. Eles vão pedir o perito, disse ela, sem olhar para ele. Isso atrasa. Sim. E enquanto atrasa, Dona Silvia tem tempo para mover o que precisar ser movido. Também sim. Ele não tentou suavizar. Era uma das coisas, ela havia percebido nas últimas semanas, que ela havia aprendido a reconhecer nele. Ele não suavizava quando a realidade não precisava ser suavizada, e isso a fazia confiar mais no que ele dizia quando dizia que algo estava bem. A porta da sala se abriu e Hélio saiu sozinho. Ele ficou de pé no corredor com a expressão de quem vai dizer algo que preferia não ter que dizer. O conselho decidiu solicitar análise pericial comparativa dos dois documentos. O processo será suspenso por 45 dias. Isadora sentiu o chão fazer aquele movimento milimétrico de novo. 45 dias é tempo suficiente para que qualquer evidência digital seja questionada em termos de integridade de cadeia, disse a advogada de Renato, com uma voz que era profissional demais para ser chamada de alarme, mas que continha a estrutura de um. Hélio olhou para ela. Depois olhou para Isadora. Depois disse, num tom que estava fora do script do presidente interino, o Sr. Euclides pediu para falar com o conselho diretamente antes de eu sair. Renato e Isadora se olharam. Eu não sabia disso, disse Renato. Ele entrou pela entrada lateral enquanto a reunião estava em andamento, disse Hélio. Disse que havia algo que precisava mostrar pessoalmente, não por depoimento. O Sr. Euclides havia trazido uma pasta de papelão marrom, daquelas que os cartórios usavam antes de digitalizar tudo, com um elástico desbotado ao redor. Ele a colocou sobre a mesa da sala de reuniões com os cuidados de quem carrega algo há tempo demais para não saber exatamente quanto pesa. Quando o Dr. Antônio me pediu para registrar a declaração, disse ele, sentado na cadeira que Isadora havia ocupado horas antes, ele me pediu também para guardar o livro de registro daquele mês. Disse que talvez um dia alguém precisasse verificar a entrada de forma independente do documento em si. O Sr. Euclides abriu a pasta. Eu guardei. Não é prática padrão. Mas o Dr. Antônio tinha um jeito de pedir, as coisas que fazia com que você sentisse que era importante antes de entender por quê. O livro de registro era físico, manuscrito, com datas e números de entrada em colunas. A entrada correspondente ao número do documento estava ali, com a data, o nome do declarante, e a rubrica do tabelião. Nenhum software falsificava um livro físico de 1987 que havia ficado no apartamento de um homem de 91 anos que ninguém havia pensado em visitar. A mulher dos cabelos brancos, que havia ficado imóvel durante quase toda a reunião, disse, suspenda o pedido de análise pericial comparativa. Ela olhou para Hélio. Temos evidência de registro independente. O perito ainda pode ser solicitado, mas o processo não precisa ser suspenso. Dona Silvia se levantou da cadeira. Silvia. A voz de Hélio tinha um cuidado que era, ao mesmo tempo, um aviso. Sente-se. Ela ficou de pé por um segundo em que Isadora viu, com uma clareza que não tinha julgamento e não tinha satisfação, uma mulher que havia construído uma arquitetura inteira de controle e estava vendo a primeira viga ceder. Então Dona Silvia sentou. E pela primeira vez desde que Isadora a conhecia, ela não ajustou o colar de pérolas. Eles saíram do edifício às 4:30 da tarde, quando a chuva havia virado garoa e a Paulista estava com aquele movimento lento de fim de tarde que a cidade faz quando o dia não terminou mas já começou a se despedir. A advogada havia ficado para finalizar os documentos. A equipe havia se dispersado. Isadora e Renato estavam na calçada sozinhos pela primeira vez desde o cartório do Pinheiros. Ele ficou parado na entrada do edifício, com as mãos nos bolsos, olhando para a rua.
Ela ficou ao lado dele, a bolsa no ombro, e por um momento nenhum dos dois disse nada, mas era um silêncio diferente, sem temperatura, sem peso, apenas o espaço entre duas pessoas que acabaram de passar por algo grande e ainda estão ajustando os olhos à luz do outro lado. Você não me disse que havia ido até o Pinheiros antes de me mandar mensagem, disse ele. Não. Por que não? Ela pensou por um momento. Porque eu precisava ir por mim antes de ir com você. Se eu chegasse lá e o cartório não existisse mais, ou o tabelião não existisse, ou o registro não existisse, eu precisava saber que havia tentado, mesmo que não funcionasse. Sem depender do resultado para justificar a tentativa. Ele ficou em silêncio. A garoa batia levemente nos ombros do paletó dele. Você passou 3 anos numa casa onde ninguém te via e saiu de lá sabendo exatamente quem você é. Ele disse isso sem admiração performática, apenas como observação, como alguém nomeando um fato que considera importante. Isso não é pouca coisa. Eu aprendi olhando para pessoas que não tinham essa clareza, disse ela. Às vezes o que os outros erram é o melhor espelho. Ele se virou para ela. Era a primeira vez que ele fazia isso sem que houvesse uma pauta, uma proposta, uma necessidade jurídica entre eles. Ela notou que os olhos dele, que ela havia classificado como frios na noite do jantar, não eram frios, eram um tipo de atenção que parece fria porque raramente tem um destinatário. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ele. Por que especificamente? Ela perguntou isso sem ironia, porque queria saber qual dos motivos ele havia escolhido. Por ter calculado tudo menos o que aquilo custaria para você. Ele não desviou o olhar. Eu sabia que você estava numa situação ruim. Eu usei a situação ruim como alavanca. Mesmo que o resultado tenha sido Renato. Ela disse o nome com a mesma precisão com que ele sempre dizia o dela. Eu tomei as minhas próprias decisões. Inclusive a de destruir o original, que foi um erro que eu mesma consertei. Ela o olhou. Você pode ser responsável pelas suas escolhas sem carregar as minhas junto. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, isso é mais generoso do que eu mereço nesse momento. Talvez. Ela começou a andar, devagar, na direção do metrô. Ou talvez eu esteja apenas cansada de atribuir culpa como se fosse a única forma de contabilidade disponível. Ele acompanhou o passo dela, sem forçar, ao lado, a uma distância que não era nem distante nem próxima demais. Eles andaram metade do quarteirão antes que ele dissesse, sem olhar para ela, você vai precisar de um lugar para ficar. Vou. Ela não parou de andar. Você disse que garantiria isso. Disse. Uma pausa. Mas eu gostaria que fosse por uma razão diferente agora. Ela parou. Ele parou. A garoa continuava, leve, e as pessoas na calçada passavam ao redor deles como água ao redor de pedras. Isso é uma proposta diferente? Ela perguntou, e havia no tom dela algo que não era cautela e não era abertura ainda, mas ficava no espaço entre os dois. É uma intenção, disse ele. Não tenho prática com propostas que não precisam de assinatura no final. Ela o olhou por um momento. Depois disse, eu também não. Mas acho que é aí que coisas reais costumam começar. Eles continuaram andando. A garoa foi parando aos poucos, como quem esqueceu de avisar que havia terminado. No alto da Paulista, as luzes dos edifícios começavam a acender uma a uma, e São Paulo fazia o som que sempre fez, imenso e indiferente e paradoxalmente acolhedor para quem aprendeu a ouvi-lo direito. 3 semanas depois, o conselho do Grupo Figueiredo deliberou por 7h30 e ao final reconheceu Renato Augusto Cavalcante Figueiredo como herdeiro legítimo das disposições testamentárias de Antônio Figueiredo. Dona Silvia não estava presente na leitura do resultado, estava em reunião com seus advogados, que naquela manhã haviam recebido a notificação de inquérito por adulteração de documento público. Marcos havia deixado o Brasil 5 dias antes, em viagem que ele descreveu ao porteiro do condomínio como uma questão de negócios no exterior e que não tinha data de retorno confirmada. Isadora soube da deliberação numa tarde de quinta-feira, pelo celular,
sentada no apartamento do Jardim América que havia alugado com o dinheiro que Renato havia depositado, não como pagamento, como ele havia deixado claro, mas como adiantamento de honorários pela função de testemunha-chave, documentado em contrato que um terceiro advogado havia revisado, porque ela havia pedido isso especificamente. Ela estava com a xícara de café na mão quando a mensagem chegou, e ficou olhando para a tela por um momento, e depois colocou a xícara na mesa e foi até a janela. Lá fora havia uma árvore que ela ainda não sabia o nome, com folhas grandes escuras e uma qualidade de verde que era difícil de descrever, mas que lembrava, vagamente, alguma coisa que ela havia sentido na feira do Pinheiros numa terça de manhã com o sol nas costas, antes de saber que mudaria de direção. Ela não ligou para a mãe naquele dia. Ficou com a notícia para si por algumas horas, como se fosse uma fruta que precisava de um tempo antes de estar pronta para ser dividida. Havia aprendido, nos últimos meses, que nem tudo precisa ser anunciado imediatamente para ser real. À noite, ela foi ao apartamento de Renato por convite que havia aceitado 3 dias antes. Eles jantaram com comida que ele havia pedido porque nenhum dos dois havia tido tempo de fazer compras, e conversaram sobre coisas que não eram jurídicas e não eram históricas e não eram planejamentos. Conversaram sobre o tipo de coisas que se conversa quando duas pessoas começam a querer saber quem o outro é fora das circunstâncias que os trouxeram até ali. No final da noite, quando ela ia embora, ele disse: "Você parece diferente." "Estou", disse ela, sem elaborar, porque algumas verdades são completas na forma curta. Na rua, ela parou por um segundo na calçada. Não para hesitar. Para sentir o concreto firme embaixo dos pés e a noite aberta na frente, e reconhecer, sem drama e sem cerimônia, que sair por escolha própria tem um peso completamente diferente de ser empurrada para fora. Então ela andou.